Fala galera, entramos então no ano de 2021 aí, né? E hoje eu vou falar nesse vídeo aqui com você como vai ficar a minha carteira de investimentos, a distribuição para o ano de 2021. Bom, se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, eu sou um investidor, educador financeiro, curto a minha liberdade financeira aqui no sítio no interior de Santa Catarina e eu sou o fundador da estratégia de investimentos 500 pratos. O que eu faço aqui é ensinar você a investir também para que você também tenha a liberdade. Então se está chegando agora aqui, já se inscreve aí no canal e já solta o dedo no like aí também. Bom, então vamos lá, né? Sempre que vira o ano, eu gosto de fazer assim uma reflexão sobre a minha carteira de investimentos, né? Para ver como foi no ano que passou, se eu necessito fazer alguma mudança, alguma alteração para o novo ano que está entrando e também de acordo com as novas condições da economia, né? E é claro que conforme a necessidade a gente vai fazendo alguns ajustes aí durante o ano, né? Porque a economia ela é dinâmica, as empresas são dinâmicas, o mundo é dinâmico, então as coisas estão sempre acontecendo. E se for necessário algum ajuste durante o ano, a gente vai fazendo. Mas sempre eu faço essa reflexão então, para ver como foi e como eu pretendo deixar aí no ano que se inicia. Então, para você entender, dentro da estratégia 500 pratas, a gente começa dividindo a carteira em uma distribuição macro, tá? E é dessa distribuição que eu vou fazer aqui. Depois que você faz essa distribuição macro, você cria uma estrutura para sua carteira de investimentos, aí depois basta você ir fazendo distribuições dentro dessa distribuição global aí. Então é dessa distribuição que eu vou falar. Bom, primeiro pra gente começar aqui então, eu pretendo deixar 35% da minha carteira em ações. No ano de 2020 estava até um pouco mais, estava 40% aí, eu procurei manter, né? Esse ano 2021 eu vou manter aí 35% em ações. Eu vou falando aqui os percentuais e eu vou explicar o porquê. Por que eu vou manter 35% em ações? Por que não mais? Por que não menos? Não mais, porque as ações elas têm o seu risco, têm a sua volatilidade, então eu acho que é um número ideal para eu me expor em empresas brasileiras, tá? Quando eu falo ações eu tô falando em empresas brasileiras. Então eu vejo que é um percentual ideal da minha carteira e eu manter uma exposição de 35% em ações. Ou seja, se eu tiver lá R$1 milhão, 350 mil reais investido em boas empresas aqui no Brasil. Por que não menos que isso? Porque as empresas brasileiras têm grande potencial de crescimento, né? Até mesmo as grandes, a gente pega aí Itaú, Ambev, que já são gigantes aí, né? Elas ainda se mostram ao longo do tempo que continuam crescendo, continuam aumentando sua receita, aumentando a sua base de clientes. Então, isso faz com que eu queira ter pelo menos 35% da minha carteira em ações. E também porque, apesar de na estratégia 500 pratas o nosso foco ser dividendos, veja assim, ó, as ações, ela tem um potencial de crescimento de dividendos maior do que qualquer outra classe de ativo. Às vezes as pessoas perguntam, Leandro, mas poxa, se você tem interesse em só ter carteira previdenciária, por que não investe tudo em fundos imobiliários, por exemplo, que eu já vou falar deles daqui a pouco? Bom, realmente é uma excelente classe, mas os fundos imobiliários, ele não tem, apesar de ele te pagar todos os meses ali uma renda constante, ele não tem o potencial de multiplicar essa renda, de fazer essa renda crescer na mesma medida que as ações. Porque imagina o seguinte, hoje eu coloco lá, vamos pegar um valor redondo aqui, eu coloco R$100 mil num fundo imobiliário que ele paga 0,6% ao mês. Então ele vai me pagar R$600 todos os meses, certo? De repente eu invisto numa empresa, o mesmo R$100 mil e ela me paga ali um total de dividendos no ano, que se eu for dividir esses dividendos durante os meses aí, vai me dar lá R$300 por mês de dividendos. Porém, daqui a 10 anos, talvez esses R$600 por mês do fundo imobiliário se transformou em R$800, R$900 por mês. E se a empresa for boa, esses 300 por mês pode ter se transformado em R$2.000, R$3.000. Tá entendendo? Então é por isso que a gente tem um percentual bom de ações em carteira, porque elas, apesar de talvez num primeiro momento elas pagarem menos do que os fundos imobiliários, elas são uma classe de ativo que tem grande potencial de aumento na geração de renda. Então é por isso que eu mantenho 35% da minha carteira em ações. Aí é claro, dentro desses 35% eu vou fazer as minhas subdivisões, né? Setor financeiro, setor de saúde, setor de varejo, setor de indústria e por aí vai. Se você quiser eu posso fazer mais vídeos falando de cada um dessas classes aí, né? Como eu faço as distribuições. Então 35% em ações, pra gente começar, coloca a fatia do gráfico aí, editor, e vamos lá. A segunda classe de ativo que eu vou
manter a mesma quantidade que as ações são os fundos imobiliários que eu já vinha falando então, né? Então nos fundos imobiliários eu vou manter 35% também da minha carteira. Então eu já tenho primeira fatia do gráfico aqui, 35% de ações, segunda fatia do gráfico, 35% de fundos imobiliários. Já tenho 70% do meu patrimônio aqui alocado. Por que 35%? Primeiro, por conta do que eu vinha falando, a renda passiva. Como eu tô numa situação que eu ainda trabalho, porque eu gosto do que eu faço, eu falo muito sobre isso, né? Sobre a liberdade financeira, não significa que você vai parar de trabalhar, mas eu tô numa situação que o retorno que eu tenho dos meus ativos já pagam as minhas contas, então eu considero livre financeiramente, só vou fazendo a gestão para me tornar cada vez mais livre, para permitir que essa liberdade me dê um padrão de vida cada vez maior, né? E é isso que eu ensino para vocês. Então, é claro, é ótimo os fundos imobiliários, porque todos os meses é dinheiro pingando ali, né? Então, partindo do princípio, assim, que eu tivesse 1 milhão de patrimônio, não sei, talvez eu tenha menos, talvez eu tenha mais, partindo do princípio que eu tivesse 1 milhão, seria 350 mil reais investidos em fundos imobiliários. E aí, isso aí me gera uma renda mensal. Reloginho, né? Eu gosto muito dos fundos imobiliários. E por que que... só para você entender, no ano passado eu tava com 30% de fundos imobiliários, e 40% em ações. Agora vou fazer 35 esse ano. Porque eu vejo que o setor imobiliário tá num momento muito bom. A gente tem um momento muito bom aí pela frente do setor imobiliário. A gente saiu de uma zona aí que ele tava andando de lado aí por muito tempo, né? O setor imobiliário. E agora ele começou a decolar de novo. E quando o setor imobiliário decola, a tendência é ir longe. Se não for longe, tudo bem, é 35%, não é uma exposição muito grande. Se for longe, eu estou posicionado. Então eu quero participar desse crescimento aí, dessa nova fase que a gente está entrando do setor imobiliário, que eu acredito nisso, por isso eu vou manter 35% em bons fundos imobiliários. E aí, mais uma vez, entra aquela questão. Dentro dessa classe de fundos imobiliários, desses 35% eu faço uma divisão. Alguma coisa para fundos imobiliários de shopping, outros para indústria, outros logístico e por aí vai. Então, fundos de papel também, né, que são dívidas imobiliárias. Então eu faço essa distribuição aí. Beleza, então já estamos com 70% aqui. Agora olha só, 8% do meu patrimônio, coloca mais uma fatia editor, então nós vamos ficar com 78% já do meu capital alocado, 8% em investimentos no exterior. Quando eu falo em investimentos no exterior, eu tô falando de REITs, que são os primos dos nossos fundos imobiliários aqui no Brasil, e eu também tô falando de stocks, que são as ações de empresas americanas, né, ou ao redor do mundo, desde que sejam negociados na Bolsa dos Estados Unidos, que é lá onde eu faço os meus investimentos, tá? Então, por isso eu quero ter um percentual lá, né? 8% do meu patrimônio investido lá fora, porque quando a gente tem uma situação como que a gente está vivendo aí, né? Passamos em 2020, desse vírus aí, a economia, ela cria uma certa incerteza, né? Então, a gente tem que procurar moedas mais fortes, economias mais robustas, para que a gente consiga se proteger. E, acima de tudo, a diversificação, né? Então, veja que eu já estou diversificando em ações, estou diversificando em fundos imobiliários, diversificando também agora 8% lá no exterior. Inclusive, se você tem interesse em investir no exterior, eu tenho um link de convite da Avenue, tá? E as 10 primeiras corretagens você não paga nada, então eu vou deixar o link aqui na descrição também. E veja que quando eu falo em diversificação, o próprio fato de eu investir em empresas brasileiras de qualidade, eu já vejo como uma forma de diversificação, porque tudo isso que eu estou falando, essa preocupação que eu tenho, que você também deve ter com a situação econômica, por tudo que está acontecendo no mundo, as empresas, elas também têm essa preocupação. E as boas empresas, elas já passaram por diversas crises, diversas situações ao longo dos anos, e elas se mostraram capazes de dar a volta por cima e sair no positivo. Então, a partir do momento que eu invisto meu dinheiro nessas empresas, nesses ativos, eu automaticamente já estou me protegendo, porque eu estou colocando o meu dinheiro na mão de excelentes negócios, excelentes gestores que estão de olho em tudo que está acontecendo no mundo e estão procurando se reinventar para que continuem no mercado, né? Continuem e não saiam do jogo, tá? Então, serve como uma forma de diversificação. Então, aí a gente já está com 78% do patrimônio, né? 20% do meu patrimônio eu vou deixar para caixa. Isso mesmo, caixa, isso é muito importante, tá? Onde eu deixo o meu caixa? Renda fixa. Caixa para mim é renda fixa, é ativo de segurança e com liquidez.
Segurança é que existe uma pequena chance de dar errado, né? Então eu posso colocar num CDB de um grande banco, porque dificilmente um grande banco vai quebrar. Eu posso até pegar um pouco de títulos do governo, né? Porque se tudo estiver quebrando, o último a quebrar vai ser o governo, né? Então, o que mais eu posso pegar aqui? Até mesmo eu posso colocar na poupança aí de grandes bancos, né? Desde que seja seguro. E líquido. Líquido é o quê? Eu peço resgate agora e daqui a algumas horas, ou amanhã, ou no máximo 2 dias, eu já vou estar com esse dinheiro na mão, tá? Então eu preciso de liquidez também. Então eu deixo 20% do meu patrimônio na renda fixa. Esses 20% aí eu considero caixa para reserva de oportunidade, também reserva de emergência. Se me acontece alguma emergência, eu tenho esse dinheiro ali na mão para resolver a parada. Então 20%. Poxa, Leandro, mas por que 20%? Não é muito, não é pouco? Olha, isso é o meu perfil. Lá no curso 500 Pratas 2.0, nosso treinamento, eu ensino você a identificar o seu perfil para você saber se você tem que ficar com 20%, 30%, 40%, 50%. Cada perfil do investidor exige um caixa diferente. Então o meu perfil, de acordo com a estratégia 500 Pratas, o meu caixa varia de 10% a 30%. Diante desse cenário da economia, eu quero manter 20%. Por que 20%? Primeiro, eu não estou tão otimista com a economia ao ponto de manter só 10%. Então eu vejo que a gente está cercado de muitas incertezas. Por isso que eu vou levar para 20% o meu caixa, eu vou deixar em 20%, que é mais ou menos o que eu trabalhei em 2020, também trabalhei com 20%, só no Circuit Breaker ali, né, que foi em março, eu acabei baixando meu caixa para um pouco a menos de 10%, que eu aproveitei aquelas oportunidades, tivemos muitas oportunidades, então usei meu caixa e baixei o preço médio dos ativos, né? E agora eu venho fortalecendo meu caixa de novo e pretendo manter 20%. Então, como eu estava falando, primeiro, eu não estou tão otimista com a economia, mas também eu não estou muito pessimista, ao ponto de querer manter 30% em caixa, porque eu vejo que as coisas estão acontecendo, o mercado está se reinventando, empresas novas estão surgindo, novos negócios estão surgindo, o setor imobiliário nunca teve tão bom quanto 2020 e mesmo diante de tudo que está acontecendo, então o mercado ele vai se equilibrando, então eu não estou tão pessimista com o mercado ao ponto de ter 30%, mas também não estou tão seguro ao ponto de ter só 10% de caixa, por isso que eu vou manter 20% do meu patrimônio em caixa, preparadinho ali para uma oportunidade e para também conservar a volatilidade da minha carteira dentro do que o meu perfil permite. Mas você tem que descobrir o seu perfil, fazendo o curso 2.0 você vai entender isso, eu vou deixar o link aqui na descrição também. E deixa aqui nos comentários qual é o caixa que você quer manter para o seu perfil, vamos ver se isso está claro para você. E para fechar, então, o editor está soltando o gráfico aqui, a gente está 35, 70, mais os 8% ali 78, mais os 20% agora a gente chegou em 98. Sobrou 2%, o que eu vou fazer com esses 2%? Bom, esses 2% eu vou manter em reserva de valor e a minha reserva de valor eu deixo em criptomoedas, tá? Leandro, por quê? Veja bem, em 2020 eu mantive 1% do meu patrimônio, eu tentei manter 1% em criptomoedas. Quando eu falo criptomoedas, eu falo assim para que você estude todas, né? Mas eu foco em Bitcoin, porque é a moeda que eu tenho estudado, que eu tenho aprendido, que eu tenho entendido um pouco da importância dela e dos rumos que ela está tomando, então eu acabo me dedicando ao Bitcoin. E quando eu falo em criptomoeda, eu só invisto em Bitcoin, tá? Então, em 2020 eu tentei manter 1%, porque era um tipo de ativo que eu ainda estava me aprofundando um pouco mais, entendendo qual a importância dele dentro de uma carteira e não entendia muitos riscos, então 1% para mim estava bom. Só que o Bitcoin ele teve uma alta expressiva, solta o gráfico para nós aí, editor, chegou aí a 300, 400, 500% de aumento em 2020 e eu estava posicionado em Bitcoin e naturalmente os Bitcoins da minha carteira que eu tentei manter 1% foi lá para 2,5% da minha carteira praticamente. E eu acabei vendendo um pouco, porque diferente dos ativos que eu não vendo, porque eu compro para geração de renda, um ativo como o Bitcoin é uma moeda, né? É volatilidade, é só para reserva de valor, então eu acabo me desfazendo um pouco para voltar ao equilíbrio e eu vendi ao ponto de manter 2% da minha carteira e ele tem se mantido em 2%. E agora o que eu vou fazer é isso, como é uma moeda que eu já entendi mais o funcionamento, a tecnologia blockchain, inclusive tem um vídeo muito bom que eu fiz explicando sobre isso, eu vou deixar no card aqui em cima para você dar uma olhada. E diante de tudo isso, do conhecimento que eu adquiri com a moeda, entendendo os riscos que estão por trás e a importância que a moeda Bitcoin
Bitcoin está tomando na economia, não só no brasileira, mas na economia mundial, faz com que eu queira manter aí 2% do meu patrimônio nessa moeda, tá? E sem aporte aconteceu isso, né? Porque realmente valorizou muito. E pelos fundamentos, veja bem, não é especulação, tem muita gente especulando, tem pirâmide que está defamando essa tecnologia, a moeda. Não é nada disso. Aqui você sabe, em das pratas a gente faz um tipo de investimento que é coisa séria, longo prazo. Eu converso com muitos pais de famílias, eu converso com pessoas que sonham, né? Tem sonhos, tem projetos, então estão guardando, aplicando seu dinheiro, investindo seu dinheiro para realizar. E eu levo isso muito em consideração, eu levo a sério, né, os objetivos de vocês. Então eu não falo aqui de criptomoedas como esse oba-oba que todo mundo está fazendo, especulações e um monte de programinha robô operando aí para ganhar dinheiro rápido. Nada disso. Eu estudo os fundamentos do ativo, como esse ativo pode se inserir na economia no longo prazo. É mais ou menos assim, ó, qual será a importância do Bitcoin, aonde ele estará daqui a 10 anos? É isso que eu tô focando. E aí eu vou me posicionando de acordo com o que eu vou entendendo a respeito disso. E também eu tenho, para quem quiser entender, eu uso a corretora Coinex para fazer os meus investimentos em Bitcoin. Também tem um link de convite, deixo aqui na descrição também. Quando você usa meu link, você ganha R$10, eu ganho R$10 também, tá? Então nós dois já conseguimos comprar alguns Bitcoins, né? Então se você não acredita no Bitcoin, pelo menos abra aqui ó, a conta pelo link, pega esses R$10 e deixa lá. E aí você vai ver o que acontece, né? E no longo prazo você acaba conhecendo um pouco mais sobre o ativo. Então é isso, o meu patrimônio fechou aqui o 100%, 35% em ações, 35% em fundos imobiliários, vou deixar 8% de investimentos no exterior, vou deixar 2% em Bitcoins e vou deixar 20% do meu patrimônio em caixa. Conforme as coisas forem acontecendo, eu vou conversando com você aí. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Fui!